Hoje o tema do nosso estudo é entre o riso e a dúvida. É interessante como, de certa forma, as pessoas acham que você crê em Cristo, você ser crente, você tem que ficar calado e só obedecer, né? E aí, por exemplo, um texto como esse que nós vamos ler no capítulo 18 de Gênesis mostra totalmente o oposto, né? Na verdade, toda fé, toda expressão de fé cega, ela não é bíblica, ela não é aquilo que Deus espera da gente. Se você obedecer no sentido de você negar a sua própria razão, as qualidades, aquilo que Deus deu a cada um da gente, isso não é biblicamente aceitável, né? Eu lembro de um caso que a pessoa estava fazendo um tratamento de uma doença muito séria e, de certa forma, estava já até controlado e tudo. Ela estava tomando medicamento e tal. E aí foi nessas igrejas complicadas da vida aí. E aí o cara disse que tomar remédio era coisa de quem não tinha fé, que quem tinha fé só orava e curava. Ela parou de tomar o remédio, aí morreu. E aí eu fico pensando, né? Essa pessoa não leu a Bíblia, não. Fora que isso é um crime, né? A pessoa dessa deveria ser punida criminalmente, né? Porque isso não tem nada a ver com fé, né? Com crer em Cristo. Então, muito pelo contrário, nós vemos que passagens como essa de Gênesis, a gente vê muitas coisas interessantes, né? Por isso que eu coloquei o tema na mensagem de hoje, né? Entre o riso e a dúvida, porque é isso que a gente vai encontrar nessa passagem, né? Você vê essa relação muito próxima. Deus, ele gosta de conversar. Ele chama a gente para conversar. E uma conversa, você tem dúvida, você tem perguntas, né? Tem, tem um filme, eu já falei várias vezes dele aqui, eu particularmente gosto desse filme, por causa de alguns elementos que o filme traz, que para mim são muito. Eu consigo enxergar no texto bíblico elementos que o filme traz, né? É o filme Êxodos, Deuses e Reis, né? Meu cunhado não gosta muito, né? O marido da minha irmã não gosta muito, mas eu acho muito interessante, tem alguns elementos desse filme que é muito interessante. E um dos elementos que aparece no filme é Moisés discutindo com Deus. É muito. Que eu acho que de fato deve ter acontecido, né? Deus vai lá dar uma ordem para Moisés, é Moisés, vai bater o pé. Você fala, não, tá, não. Como é que eu vou fazer isso? Aí Deus, faça. E se eu vou fazer o quê? Aí Deus diz, oh, fique quieto e só fique vendo o que eu vou fazer. Aí depois a gente conversa. Aí Moisés fica meio chateado assim, bate o pé, tá, tá bom. Aí pronto, aí Moisés fica quieto, Deus vai lá, faz todo o desenrolar do filme, não posso dar spoiler, né, para os irmãos quererem assistir depois. E aí Deus vai lá e faz a obra que ele queria fazer. E isso ao contrário do que possa parecer, que essa visão equivocada sobre o nosso relacionamento com Deus, Deus ele nos chama a conversar, Deus nos chama a perguntar. Deus ele é um Deus extremamente próximo da gente, né? No sentido de ele deixar a gente conversar e tirar as dúvidas e questionar e duvidar e chorar e rir e ficar com medo. Então todos esses elementos estão envolvidos na nossa relação com o Senhor, né? E esse capítulo 18 de Gênesis, ele mostra isso muito mais claramente para a gente, né? Então é sobre esse tema que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite aqui. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1, é um capítulo longo, né? Mas diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1 do capítulo 18 de Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles
prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também, o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ande aos seus, perdão, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não, não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30?
O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pedir que Deus fale conosco? Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por essa noite e pela porção da tua palavra que acabamos de ler. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a verdade da tua palavra chegue ao nosso coração, mude as nossas vidas para a tua glória. Nos abençoe, dê graça para mim, que eu seja fiel e claro. Abençoe meus irmãos que aqui estão, que o Senhor possa falar ao seu coração e que a tua santa igreja seja edificada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse é um texto muito legal, né? Ele está na segunda parte, né, do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é dividido em duas grandes partes, né? O capítulo 1 até o capítulo 11 trata da criação de todas as coisas. Capítulo 12 até o capítulo 50 trata da história dos patriarcas, né? Da história da formação do povo escolhido do Senhor. No estudo passado, capítulo 17, nós estudamos a aliança de Deus com Abraão. E nós aprendemos que essa aliança ela tem algumas marcas, né? Primeiro, a marca do chamado, que foi Deus quem chamou Abraão para fazer parte da sua aliança. Essa aliança, além do chamado, tem a marca da mudança. É ali que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara, né? Identificando que eles, a partir daquele momento, agora eles estavam fazendo parte dessa aliança que Deus tinha com o povo, com a formação de um povo, e que esse povo iria abençoar todas as nações, seriam formados de todas as nações, né? De Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E essa aliança também tinha outra marca, né? Além do chamado, da mudança, tinha a marca também do sinal, que era a marca lá que todo judeu tem até hoje, né? Que é a circuncisão, que é o corte do prepúcio ali, como marca de que aquele povo pertence a Deus, né? Nós sabemos hoje que a marca da circuncisão que Deus sempre exigiu do seu povo era um coração sincero e quebrantado, que não basta ter uma marca no corpo se você não tem o coração de fato marcado pelo Senhor. Então, hoje nós vamos continuar estudando a partir do capítulo 18, agora aprofundando essa aliança, porque é nesse capítulo que nós vamos entender que aquilo que Deus apresenta a Abraão como parte da sua aliança vai fazer com que ele se torne cada vez mais o representante desse novo povo que Deus está formando aqui a partir dele, né? E essas duas peculiaridades aqui, né, do riso e da dúvida, são o pano de fundo de um discurso extremamente profundo e um texto extremamente desafiador, né? Porque nós temos aqui muitos elementos que aparecem aqui nesse texto e que daria para a gente ficar aqui umas 3, 4 quinta-feiras só estudando só o capítulo 18, né? Tanta coisa que tem aqui. Mas a gente vai tentar resumir esse capítulo a partir desses elementos aqui que são indicados no próprio texto para nós. Então, o que é que existe entre o riso e a dúvida, né? Essa é a nossa pergunta que vai nos guiar aí no estudo. E a primeira resposta para essa pergunta é que existe no riso a nossa fraqueza e a fidelidade de Deus também aparece aqui no riso. Verso 1 a 15. Então, novamente aqui, Abraão, ele tem um encontro com Deus, né? O Senhor, ele aparece a Abraão de novo
ali nos Carvalhais de Manré, um canto onde tinha esse carvalho, ele era muito conhecido dentro dessa região. E Deus aparece a Abraão nesse lugar. E Abraão faz o que todo habitante do Oriente Médio faz até hoje, que é receber os seus convidados muito bem, né? Como é que ele foi recebido? A primeira marca, né, de uma boa recepção no Oriente Médio é ele lavar os seus pés. Na verdade, não, assim, quando digamos assim, o inquilino da casa, o chefe da casa, lavava os seus pés, é porque ele lhe respeitava muito. Quando ele não lhe respeitava muito, mas ele queria lhe receber, aí ele mandava um escravo lavar os seus pés. Então Abraão aqui, como, né, o dono da casa ali, o representante maior ali, ele vai lá humildemente, ele lava os pés essas três figuras que aparecem aí, né? E nós já, de início aqui, a gente já tem uma dificuldade, não tem uma dificuldade não, mas tem uma coisa muito interessante aqui. Porque esses três indivíduos, eles são diferentes entre si. Dois deles são anjos, a gente sabe disso, né? Mas um é diferente. Um aqui é o que os teólogos chamam de teofania, ou seja, é a aparição de Deus no Antigo Testamento. Aqui, provavelmente, boa parte dos comentadores sugerem que quem apareceu aqui foi a segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus apareceu aqui para Abraão. Ele não sabia que era Jesus, né, obviamente, mas ele aparece aqui comumente, né, juntamente com esses três anjos, né, esses dois anjos e mais Deus. A gente sabe disso porque depois no diálogo aqui, Abraão se refere a esse como Deus. Certo? A gente vê aqui na leitura que nós fizemos, quando Abraão vai conversar com ele, né, o que fica, Abraão trata ele chamando-o de Senhor. Se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver que a palavra Senhor, ela aparece toda em maiúscula. Porque no texto original hebraico é o nome de Deus, né? Yod, Re, Vav, Re, né? É o tetragrama que identifica o nome de Deus. Então, Abraão os recebe muito bem, lava os pés deles e convida eles para um banquete, né? Para um pequeno lanche, né? Então, os irmãos aqui que gostam de comer, né? Já que se identificaram aqui, né? Por isso que crente gosta de comer. Por quê? Por causa de textos como esse, né? Que aí você pega aí, verso 6 até o verso 9. Você tem aí do verso 1 ao verso 8 ainda, né? Você tem uma descrição do pequeno lanchinho, né? 13 medidas de farinha, dava para fazer tipo como se fosse uns 4, 5 bolos grandes, né? E bolo, não pense no nosso bolo, não. Bolo era como se fosse uma bolacha bem grande, né? Sim, né? Então, 3 bichão desse tamanho, coalhada, né? Uma bacia de coalhada, e para encher o buchinho assim, Abraão mata um novilho. Um novilho, não sei se os irmãos sabem o que é. O que é um novilho? É um boi de mais ou menos um ano e meio. Para 3 caras, viu? Para 3 caras. Então, ou seja, os cabas gostam de comer, viu, meu amigo? E o detalhe que eu acho maravilhoso, né? É o finalzinho do verso 8. As últimas palavras do verso 8, né? E eles comeram. Ou seja, não sobrou nada. Comeram tudo. Eu não sei como é que é isso. Deve ser o corpo glorificado. O estômago deve, né, trabalhar bem, né? Porque o caba comeu um boi, meu amigo. Um boi de um ano e meio. Um ano e meio. Então já era um boi grande. Mais 3 bolos, coalhada. Então, meu amigo, os caras comeram muito, né? E detalhe, até hoje é assim. Se no Oriente Médio, se chegar na tenda ou na casa de alguém lhe oferecer comida, você negar, é uma desfeita assim gigantesca. Tem que comer o que botar na mesa. Ponto final. E aqui, né, os 3 aqui não fizeram desfeita. Só que no decorrer da história, no decorrer dessa descrição aqui desse encontro, o Senhor ele pergunta a Abraão sobre Sara. E aí, interessante que um deles, no caso aqui, provavelmente seria essa teofania, ou seja, seria a presença de Deus, né? Deus falando aqui. Deus ele vai fazer o que? Ele reafirma a promessa que ele tinha feito do filho. Gênesis 12,
15 e 17 e agora no 18. Você vê que se você prestou atenção nos nossos estudos, você vai ver que é um progresso na revelação. Capítulo 12, Deus diz assim, ó, vou tirar você da terra e vou fazer de você uma grande nação. Capítulo 15, olha, vai vir um descendente de você e o seu descendente vai tomar conta dessa terra. Capítulo 17, o descendente vai ser de você e da sua esposa, não da escrava, vai ser seu e da sua esposa, e esse descendente é quem vai levar a marca da minha aliança. Né? E vocês vão dar continuidade. Os descendentes de vocês é que vão herdar a terra. Então você vai ver que a promessa ela vai se especificando, né? Afunilando, apontando para um indivíduo. E aqui o Senhor ele vai lá, chama, ele pergunta por Sara, e aí, nessa pergunta que Deus faz a Abraão, né? Verso 9 a 12, Sara está ali atrás de Abraão, atrás da tenda, né? Não sei o que ela estava fazendo ali. Ela estava escutando, né? Ou seja, fofocando, querendo ouvir as conversas ali, né? Ela estava ali atrás da tenda, escutando. E o pior não foi nem isso, né? O pior foi que aqui você tem um texto que demonstra de fato, né, que Deus é onisciente, ou seja, Deus conhece o que a gente pensa, porque o verso 11, verso 11 não, verso 12 diz que Sara riu em seu íntimo, ou seja, é como se ela risse só no pensamento. E aí o que está falando com Abraão diz, ó, cadê Sara? Aí Abraão disse, está ali na tenda. Aí disse, ela riu quando eu falei. É muita coragem, né, não? O cabarri de Deus, meu amigo. Deus está falando ali, só, vai ter um filho. Aí o cabarri de Deus. Aí Deus, é pior, né? Deus diz assim, ela riu na tenda de mim. Aí eu fico imaginando a cena, deve ter sido muito engraçado, né, não, irmão? O texto assim, eu fico rindo às vezes quando eu tô lendo. Porque a cena é assim, né? Tá lá Sara atrás da tenda lá, né? Tá aqui os três conversando, ela tá lá na tenda, aí ela pensou e riu na mente, né? Será que uma velhinha como eu ainda vai ter filho, né? Aqui tem um problema de tradução, por isso que eu prefiro a NVI, né? Que aqui é dito, verso 13. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade? Não, perdão, verso 12. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? A ideia aqui é como... A ideia da tradução da Nova Almeida Atualizada aponta para a ideia da sexualidade, né? Será que eu ainda terei prazer? Mas não é, essa não é a intenção do texto. A NVI traduz melhor. A NVI traduz relacionando ao quê? A possibilidade de engravidar. Porque lembra, Sara era o quê? Além de veinha, ela era o quê? Estéril. Então, aqui não tem nada a ver com prazer. Aqui tem a ver com o quê? Com a possibilidade dela ter filhos. Então, na minha opinião, a NVI 2011, ela traduz melhor essa passagem. Mas aí o ponto é que ela riu lá no seu íntimo e Deus ouviu isso. E assim, Deus poderia... rapaz, já que ela riu, morre aí e eu vou escolher outra agora para seguir o meu plano. Mas Deus não. A mulher riu dele e aí a resposta que Deus dá para ela é o seguinte, ó, ano que vem eu vou vir por aqui e ela vai estar com o menino no colo. Então, essa reafirmação que o Senhor faz da promessa diante da dúvida e diante da mentira, né? Sara mentiu. Verso 15 aqui. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Eu fico pensando nessa cena aqui. Sara está lá atrás do pano, né? Ela não está nem na conversa. Ela riu lá atrás dos panos. Aí Deus disse, ó, ela riu de mim, disse que eu não vou cumprir o que eu prometi não, viu? Mas diga a ela que daqui a um ano ela vai estar com o bebê no braço. Aí eu fico imaginando Sara saindo atrás do pano. Não, senhor, assim, eu não ri não, né? Tipo assim, ou seja, além de fofocar,
ficar escutando conversa alheia, ainda saiu e disse para Deus assim, não ri não. Aí Deus vai e diz aqui, verso 15, na verdade é certo que você riu. Deus sabia que ela tinha rido. Mas o que que Deus faz? Deus manda um raio e destrói Sara, né? Eu lembro, eu estou assistindo, eu gosto de mitologia grega. Eu estou assistindo um filme, antigo filme, apareceu na Netflix essa semana e eu resolvi assistir de novo. O nome do filme é Fúria de Titãs. Conta a história de Perseu, o herói grego que matou o Kraken. Aí tem uma cena lá que os humanos fazem uma raiva aos deuses lá, os deuses, meu amigo, passa por cima geral da humanidade, mata mesmo e não tá nem aí. E aí Deus, sendo santo, justo, verdadeiro, o nosso Deus vai lá, a mulher ri da cara dele, chama Deus de mentiroso, que é isso que ela fez, né? Deus disse, eu vou lhe dar um filho. Aí ela vai, mas será que posso? Ou seja, ela chamou Deus de mentiroso e Deus, com toda a paciência, a graça, né? O que que Deus faz? Deus, diante do riso, que é a representação da nossa fraqueza, esse é o ponto aqui dessa nossa primeira observação, que diante do riso e da dúvida de Sara, né, o que demonstra a fraqueza nossa, nós somos Sara, nós somos fracos. Deus promete as coisas para a gente duvida. Deus fala e a gente ri na cara de Deus, achando que Deus não vai fazer o que ele disse que ia fazer. A gente duvida de Deus constantemente. Então, nós somos Sara. Então, diante desse riso e dessa dúvida, a resposta de Deus é o quê? É mostrar a fidelidade dele por meio da promessa. Só olha, ano que vem eu vou vir aqui e você vai estar com um filho no braço. Eu vou voltar aqui e você vai estar com a criança. Então, Deus, ele é esse Deus que, apesar das nossas dúvidas, esse riso de Sara é a caracterização da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança em Deus. Então esse riso aqui é o riso humano, né? No sentido de que a gente sempre duvida daquilo que Deus promete a nós. Mas diante da nossa fraqueza, Deus se mostra o quê? Fiel. Deus, ele poderia disciplinar Sara, matar todo mundo, dizer, não, vou escolher outra família. Escolher, mas Deus faz o quê? Deus age com fidelidade. Olha, mesmo você sendo fraca, duvidando da minha palavra, ano que vem eu vou voltar aqui e você vai estar com o bebê nos braços. Então, Deus, ele nos ensina que diante das nossas dúvidas e do nosso riso, ele permanece fiel. O outro ponto aqui que nós aprendemos, né? O que existe entre o riso e a dúvida, em segundo lugar, existe na dúvida a nossa incerteza. E a misericórdia de Deus, ela também aparece aqui. Verso 16 até o finalzinho do verso 33. Então, esses três personagens se levantam, como era costume da época. Abraão se levantou, na verdade, Abraão ficou em pé, né, do lado deles, eles é que ficavam sentados comendo, e Abraão ficava em pé para servir quando precisasse. Então eles se levantaram, Abraão acompanhou eles, né? Eles foram na direção de Sodoma e Gomorra. E quando você pensa em Sodoma e Gomorra, não pensa em duas cidades não, tá? Sodoma e Gomorra eram as principais cidades, mas era um conjunto de cidades muito maior. Como se fosse tipo Natal, que a gente chama Grande Natal, né? Aí é Natal e Parnamirim junto. Então é tipo assim, Sodoma e Gomorra, mas você tinha várias cidades ao redor. Várias pequenas cidades. Então era muita gente, não era só duas cidadezinhas não. Era muita gente. Então, esses três seres aqui angelicais se levantam, né? Um deles sendo Deus, e eles vão na direção de Sodoma, e aí Abraão acompanha eles. E aí, verso 16 até o verso 19 aqui, Deus faz tipo uma pergunta irônica, né, a Abraão. Tipo assim, não é nem irônica, mas provocativa, né? Você pensará que eu digo a Abraão o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora ali?
Ele vai ser aquele que vai receber a minha promessa, ou seja, confirmando de novo a sua fidelidade, que apesar do riso de Sara, ele ia cumprir a promessa dele. E aí ele diz assim, ó, mas eu vou contar o que eu vou fazer naquela cidade. E aí você tem a ideia de que Deus ele é Senhor sobre todos. Novamente, a gente tem que tomar cuidado porque nós achamos, de certa forma, que Deus ele é Deus dos crentes. Cuidado com isso. Deus ele não é Deus só dos crentes, não. Deus ele é Deus de toda a terra. Certo? Deus vai julgar as minhas ações, vai julgar as suas ações, mas ele vai julgar as ações de todo mundo. Então, não pensem que os pecados dos descrentes, os cabas que são assassinos, ladrão, porque tem muito caba que rouba e morre feliz, né? Cheio de dinheiro e morre feliz. Né? Poxa, ninguém me pegou. Não se preocupe não, o justo juiz de toda a terra está vendo. E assim como ele vai nos julgar, ele também julgará as ações de todos os homens. Então, é por isso que o texto diz que, aí outra tradução, né, que é um pouco complicada, verso 20. Então o Senhor disse, o clamor contra Gomorra, contra Sodoma e Gomorra, tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. É a ideia tipo assim, os pecados têm se acumulado e Deus com paciência fica esperando. Só que quando chega no limite, aí Deus diz, ó, chegou, agora não tem mais volta. E aí começa, nessa passagem aqui, onde nós estamos pensando sobre a existência que existe de fato na dúvida, né, a nossa incerteza, mas ela também revela a misericórdia de Deus, nós vemos que, por exemplo, aqui começa um diálogo extremamente interessante. Porque Deus ele declara a Abraão, verso 20 a 22, a intenção de julgar e punir Sodoma e Gomorra. E aí os dois, a cena é muito assustadora, né, nesse sentido, que Abraão fica batendo papo com Deus, provavelmente em alguma região montanhosa que dava para ver a cidade. Então Abraão fica conversando com Deus e os dois anjos passam para Sodoma e Gomorra. Então a imagem é muito... E Deus aqui começa a dizer, ó, eu vou julgar e eu vou punir essas duas cidades, que os pecados dele, ó, já deu, chegou no limite. Então agora eu irei julgar e executar a minha justiça. E aí, verso 23 a 33, começa esse diálogo maravilhoso, que as pessoas dizem, olha, você não pode duvidar de Deus, você não pode questionar Deus. Mas é só o que Abraão faz aqui, verso 23 a 33. Deus diz, ó, vou lá, vou meter fogo e vou soltar um meteoro naquele negócio lá. Isso aí são observações minhas, não tem isso no texto, né? Então assim, vou queimar. É interessante, eu vi um dia desse, que na região hoje, lá em Israel, né? Não fica bem Israel, fica próximo do Jordão, fica afastado um pouco de Israel mesmo. Assim, é no país, mas fica afastado. E é interessante que eu vi um guia turístico de Israel lá mostrando, nessa região, ele chegou assim, tem um morro assim de areia, né? Aí ele chega, pegou assim, botou a mão, disse, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Aí puxou assim, uma pedra, né? Aí o camarada que tava com ele lá olhou assim, fez, não, tá uma pedra. Ele disse, agora bota aqui em cima. Aí ele botou em cima do negocinho, ele pegou um isqueiro lá e riscou, pegou fogo. Aí o cara fez, mas por que acontece assim? É um processo químico, né? Por que acontece? Isso é porque tem enxofre. A terra aqui é rica em enxofre. Isso é muito interessante, né? E aí é justamente isso que a gente vai ver aqui nas cenas dos próximos capítulos. Então venha semana que vem para você saber o que vai acontecer. Mas isso é muito interessante. Então você tem algo que a história mostra, mas que também a Bíblia já havia revelado. O ponto aqui, para nós caminharmos já para o fim, é que nesse momento aqui, versos 23 a 33, Abraão ele questiona Deus sobre a justiça. Olha o teor do questionamento de Abraão. Né? Sara foi ousada quando... Na verdade foi sem juízo, né? Mentiu para Deus. Ela mentiu, né? E Deus agiu com fidelidade. Abraão também aqui. Só que Abraão não mente, mas Abraão... Olha o nível de questionamento de Abraão aqui. No verso
verso 24 até o 25. Se houver, por acaso, 50 justos na cidade... Não, perdão. Antes aqui. Não, é isso mesmo. 24 e 25. Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Longe de ti. É tipo, ele está querendo ensinar a Deus, entendeu? Presta atenção no que ele vai dizer aqui. Verso 25. Longe de ti fazeres tal coisa. Matar o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Mas ele está querendo ensinar quem? Ele está querendo ensinar quem? Aí ele continua. Longe de ti. Está dando lição de moral. Ó. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Ou seja, o cara questionou o nível de justiça de Deus. Deus mandou um raio e matou o cara? Não, Deus faz o quê? Então o Senhor disse, muito calmamente, né? Se fosse a gente, né? Fala a verdade, se a gente fosse Deus aqui, dizia o quê? Abraão, morra. Tá lá, vou escolher outro aqui. Zé, vem cá, você agora vai ser, a promessa vai ser sua. Se a gente fosse, mas graças a Deus que Deus não é a gente, né? Aí Deus, com toda a paciência do mundo, diz o que para Abraão? O cara questionou se Deus era justo. Aí Deus olha para Abraão e diz o quê? Tá bom, Abraão, se tiver 50, eu poupo em 50. A gente teria, né, encerrado a conversa. Aí o brother Abraão diz o quê? Senhor, só mais uma palavra. Aí eu acho que na hora Deus deve ter feito assim. Fala, Abraão. Senhor, 45. 45. Aí Deus responde, né? Tá bom, Abraão. Se tiver 45, eu poupo. Só mais uma vez, Senhor. Aí Deus diz, Abraão. E os anjos indo, né? Lá para Sodoma e Gomorra. Diz, Abraão. E se tiver 40? Tá bom, Abraão. Se tiver 40, eu poupo. Mas não sendo muito chato. E se tiver 25? Tá bom, Abraão. Se tiver 25, eu poupo. Por amor aos 25. Se tiver 10? Tá bom, Abraão. Se tiver 10, eu poupo a cidade. E aí o interessante é que não tem, né? Se você for ler a história, a cidade foi destruída por quê? Porque não tinha os justos, não tinha 10 justos naquela região inteira. Mas o ponto para nós aqui, e o que demonstra para nós aqui, que essa é a lição que eu quero trazer para os irmãos a partir desse texto bíblico, é que mesmo existindo a dúvida, que é um sinal da nossa incerteza, a misericórdia de Deus, ela sempre prevalece. Vocês entendem que Deus está poupando uma cidade gigantesca por causa de 10 pessoas? Por causa de 20? Por causa de 35? Por causa de 45? E aí vem um pensamento, né? Por que Deus já não matou a gente? Por causa da sua misericórdia. Porque Ele estende a sua graça. Diz assim, eu vou deixar ele mais um tempinho. Ele pecou de novo, esse miserável, né? O Satanás deve dizer isso, né? Pecou de novo, miserável, a mesma coisa. Aí Deus, não, fique na sua aí. Ele vai aprender, vou deixar ele um pouquinho aí. Não, mas ele vai aprender, ele vai aprender. Eu vou ajudar ele a aprender. Então, ou seja, isso demonstra para nós que Deus é um Deus que olha para nós com compaixão, com graça e com misericórdia. Como o livro de Lamentações diz para a gente, né, Jeremias? Quando Deus olha, né, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse é o Deus que nós servimos. Né? É um Deus que não nos repreende pelas nossas dúvidas, mas Ele se submete a respondê-las para nós. Deus é um Deus que, apesar de quando a gente desafia Ele, né, mentindo para Ele e tal, tentando discutir com Ele, Ele olha com graça, Ele permanece fiel. Então, esse capítulo ele nos ensina que nós somos fracos, mas Deus é fiel, por isso que a gente tem que confiar nele.
Eu já falei isso algumas vezes e volto a repetir aqui. Não existe super-heróis dentro do cristianismo. Não existe o super crente, o crente mais ou menos e o crente menos um. Não existe isso. Só existe um único Deus que é soberano e salvador de todos. O resto todo mundo é fraco. E aí, este é o ponto. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é fiel. E é por isso que a gente pode confiar. Sara foi fraca. Sara duvidou da promessa de Deus. Sara riu da cara de Deus. É tanto que Benjamim significa... Isaac significa o quê? Aquele, né, aquele que riu, aquele que é meu riso, né? Isso é interessante. E então, apesar das nossas fraquezas, Deus ele permanece fiel. Outra lição que a gente pode aprender é que Deus não se abala diante das nossas dúvidas. Ele só quer que você seja sincero. Então, às vezes, a gente fica na mente pensando um monte de coisa e não tem coragem de perguntar a Deus. Vá para Deus, cara. Uma vez eu vi um pastor dizendo, rapaz, Deus é grandinho, cara. Deus ele não tem medo das tuas perguntas, não. Vai lá conversar com ele, questiona ele. Pode questionar. Deus é grandinho, Deus não precisa de advogado, não. Você pode ir conversar com ele que ele vai lhe responder. Então, a nossa dúvida, os nossos questionamentos, a gente não precisa ter medo. Por isso que ler a Bíblia é maravilhoso. Os irmãos já leram, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, né? O livro de Jó. Jó vai ali no limite ali entre o questionamento de Deus, a murmuração e quase ali passando do limite ali de tratar Deus como qualquer um. Mas é muito interessante. E Deus, quando vem, né, conversar com Jó, no final do capítulo, Deus não repreende Jó. E Jó tem diálogos assim extremamente pesados com Deus. Viu? Jó chega a dizer assim, olha, se o senhor é justo, por que o senhor não vem aqui na minha frente conversar comigo? Olha o que Jó diz. Eu quero que ele venha aqui conversar comigo. Por que ele não vem aqui? Venha me acusar, diga de que eu errei. Jó diz isso para Deus. E quando Deus resolve conversar com Jó, né, botar Jó no lugar dele, Deus assim, bota Jó no lugar dele, mas Deus não repreende Jó. Deus repreende quem? Os amigos, tudo errado. Os amigos que mandaram Jó calar a boca. Cala a boca, menino. Você não pode perguntar assim para Deus, não. Você não pode fazer isso, não. Aí Deus diz assim, ó. Deus chega para os 4 amigos e diz assim, ó. E se Jó não orar por vocês, eu não vou perdoar vocês, não. Mande Jó orar por vocês. E aí é tipo assim. Os amigos têm que dizer, Jó, bicho, conversa aí com Deus para, né? Aí Jó vai lá, oferece sacrifício e tudo mais. Tá? Então, o repreendido ali não foi Jó, mas foi os amigos que queriam aquela fé cega, que não usa mente, que não usa razão, que não questiona, que não pergunta. Jó que questionou e não sei se os irmãos já tiveram a experiência, mas tenham, né? Eu recomendo. Eu fico meio com medo, né, de ler o livro de Jó até em voz alta, né? Que aquilo que Jó fala é meio pesado, entendeu? Jó chama Deus de fato para conversar, né? Mas Deus responde a Jó. Né? Responde assim, né? O livro de Jó termina sem Deus responder a Jó. Então, meus irmãos, nós podemos em Cristo Jesus ter a confiança de nos achegarmos diante de Deus. Porque a nossa fraqueza, ela demonstra a fidelidade de Deus. E as nossas dúvidas e questionamentos mostram para nós que Deus ele é misericordioso conosco. Então essa é a lição que o capítulo 18 de Gênesis tem para nos ensinar. Amém?